entendemos que a Bíblia ela é completa e todos os livros da Bíblia, né, são importantes, né, senão não estaria, né, aí, se Deus permitiu que se colocasse, porque são livros inspirados, né? Mas o livro de Atos me chama a atenção, e como a gente está estudando, né, o início da igreja, né, a gente passa a entender, a conhecer que, biblicamente, só existe uma igreja, né? O mundo é que colocou vários nomes, várias placas, né? E a gente também consegue, né, ver no livro de Atos, né, a questão da sã doutrina, né? Os apóstolos, né, no início da igreja, como Pedro e Paulo e tantos outros, mostrando, né, para a gente, né, os ensinamentos de Jesus, ou sendo, né, eles, né, como o Sérgio coloca aí, né, dando seguimento a Jesus ainda, né, dando esse seguimento através dos apóstolos e ali no início da igreja. Nos dá a entender, né, que a live, como a gente tem aqui, é muito bom, como eu estava conversando com uma funcionária minha que participa de células, né, aí eu falei para ela da importância, da necessidade da igreja de congregar, né, o livro de Atos mostra isso, né. Essa live aqui é muito bom, a gente conheceu muitos irmãos, nos fortalece, nos edifica, mas necessitamos da comunhão, né, e de congregar, né, porque aí a gente vai ver, né, o porquê, né, da instituição da igreja, né, porque senão Jesus não teria dito, né, que viria o Consolador e que naquele dia lá em Atos 2, enfim, do início da igreja e toda essa questão. Então é um livro importante nesse sentido, né, para você olhar e ver, porque tem muitas pessoas decepcionadas com a igreja, né, com igrejas, né, nesse sentido, porque, né, às vezes não conhece, né, o início da igreja e qual é a verdadeira igreja bíblica, né. Então, a gente tem aprendido muito, a gente está aprendendo muito, e eu acredito que cada irmão aí também aprendeu algo, né, mesmo que não tenha sido sobre esse assunto, né. É um livro muito importante sobre muitas coisas, né, tem muitos ensinamentos para a gente, e nós ainda estamos no meio, né, e vamos aprender muito mais ainda. Verdade. Muito bom, obrigado pelo encorajamento, irmão Divaldo, né? E você falou algo tão precioso, né? Essa vida da igreja desenhada no livro de Atos, ela é uma prova evidente da vontade de Deus. Não consigo compreender um cristianismo que não olha para o livro de Atos, né, para fazer a vontade de Deus. Olharmos para o livro de Atos é olhar o retrato da igreja que Jesus quis. E é algo tão sério, porque a igreja é a obra de Deus para nos fortalecer, para nos manter firmes, unidos uns com os outros. Né? O serviço, eu costumo dizer que a igreja é o Senhor Jesus trabalhando na terra. Mas tem que trabalhar do jeito dele, né? Não é do nosso jeito. Não é apenas fazendo boas obras. Né? A igreja não tem apenas boas obras. Isso é elementar, né? Que a igreja tenha boas obras que atingem a sociedade. É claro que a igreja tem as orações por todas as pessoas que entregam os seus pedidos de orações a ela. A igreja melhora o mundo, porque os cristãos melhoram o mundo com o seu comportamento, com a sua ética, com a sua vontade de fazer a coisa certa. A igreja é o lugar de pessoas felizes. Lembrando que felizes os que são, né? A felicidade está no verbo ser. A felicidade não está no que a gente tem, no que a gente sente ou no que a gente faz. Segundo o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 5, ali nas bem-aventuranças, né? O felizes os que são. Então, a igreja é o lugar das pessoas que são humildes de espírito, ou que pelo menos trabalham muito para ser humilde de espírito, mansas, né? A igreja é o lugar onde as pessoas felizes são as pessoas misericordiosas, porque alcançaram misericórdia,
são as pessoas limpas de coração. Igreja é lugar de aprender isso, de aprender a ser feliz com quem é. Esse é o ensinamento do nosso Senhor Jesus. E é importante que cada pessoa que deseja seguir a Cristo, que olhe bem para o livro de Atos e analise se quer fazer parte daquela igreja descrita em Atos. E para as pessoas que não fazem parte desta igreja, neste retrato que Atos mostra, precisa fazer e ter uma mudança muito radical. Não é? Porque a igreja é a resposta de Deus para o mundo. Enquanto estamos aqui, a igreja é o suporte de Deus, né? O reino de Deus aqui já atuando. É onde a vontade de Deus começa a ser conhecida, praticada. A gente não pode esquecer disso nunca. Bom, vai meu abraço para todos os que estão conosco aqui agora, né? Eu quero dar um abraço especial aí. O Dairo, que chegou agora, a irmã Catiana, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem entrou depois, o irmão Paulo, né? O Paulo de São José. Deixa eu ver quem mais. José Augusto também, seja bem-vindo. Se eu esqueci de você aí, por favor, né? Sinta-se abraçado pelo nosso grupo, tá bom? Seja bem-vindo, Dário. Um abraço. E irmão Edivaldo já levantou a mão. Vamos lá. De novo e precisamos que sejam outras vezes. Que quando você colocou aí, né, eu me lembrei que passou o pessoal, né, de uma denominação Testemunha de Jeová, né? E aí me chamou para o bate-papo e aí ele disse que o reino ainda não foi estabelecido. Eu falei, você precisa ler o livro de Atos, meu irmão, você precisa, né? Enfim, então, eu tinha certeza que eu estava certo, mas você falando aí agora... Não, Jesus orou, né? O Senhor Jesus orou o quê? Pai Nosso, né? Orou não, na verdade aquilo não é uma oração, né? Em Mateus capítulo 6, é o ensinando a orar. E Jesus ensinou que um dos elementos da oração é: venha a nós o seu reino e seja feito aqui na terra como é feito no céu. Né? Olha que interessante, né? E esse reino chegou com a descida do Espírito Santo. Né? A igreja, ela é o treinamento do reino de Deus na terra. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem nascer da água e do Espírito entra no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Lá no discurso com Nicodemos. Confirma? Está confirmada a palavra? Isso é muito bom. Bom, olha só, irmãos. Eu sei que muitos chegaram aqui agora, pegaram um bonde andando, né? Muita gente pegou o bonde andando aqui hoje. Mas não se preocupe não, porque nós estamos lendo um livro que tem muita gente lá no livro de Atos pegando o bonde andando também. Tem muita gente lá em alguns países e algumas cidades que tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar da igreja, ouvido falar de muita coisa. De repente se deparam lá com Paulo, com Barnabé, com Pedro e escutam pela primeira vez o Evangelho. Né? E aqueles outros também que já conheciam o Evangelho, como muitos aqui já conhecem o Evangelho, já tomaram uma decisão nas suas vidas, provavelmente vai encontrar o bonde andando hoje de assuntos que tem um segmento, claro. Mas nós estamos falando aqui do livro de Atos, né, das atitudes, e não só dos apóstolos, mas com a presença forte do Espírito Santo. É um livro histórico, e vocês chegaram hoje no capítulo 15 de um livro que está narrando a história, que é o estabelecimento da igreja, que é a maneira como o Espírito Santo começou a conduzir a história dos cristãos, como a igreja ia se organizar. Então, tem muitos começos aqui hoje. Tem muitos começos. E hoje, na nossa lição 23, capítulo 15, a gente pega aí o embalo do capítulo 13 e 14, que foi a primeira viagem, né, para pregar o evangelho, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Mas nós falamos na semana passada que missões é para todos. Bastou você conhecer Jesus, ter uma aproximação com Jesus, que você naturalmente deve sentir a necessidade de falar desse amor de Jesus, dessa salvação, para o seu vizinho na frente, que você leva um pão igual a irmã Hilde, né?
Para aquela pessoa que está recebendo seu dinheiro no pedágio, que você vai deixar um cartãozinho para ela, falando para ela ler a Bíblia, para o próprio bem dela, tá certo? Para o seu funcionário, para o seu patrão, para o seu gerente, para o seu filho. Na verdade, né, quando Jesus usou a expressão lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, infelizmente nem todas as traduções trazem isso, mas o verbo ir ali estava no gerúndio, né? Gerúndio é uma forma de tempo do verbo, é algo que está acontecendo, né? Então ali o certo é indo por todo mundo, onde vocês forem, pregue o evangelho a toda criatura, faça discípulos. Batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine essas pessoas a guardar todas as coisas, né? Que dá continuidade. Esse ensinando-os a guardar todas as coisas é na igreja. Antes você vê a igreja. Quando você se arrepende dos seus pecados, é batizado e você entra para este reino, entra para a igreja, aí você começa a aprender todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Porque nós estamos um pouco cansados, irmãos, de grupos que se denominam igreja, mas que tem tudo, menos estudo da palavra. Estudo sistemático da palavra. Você tem muito show hoje. Você tem parede preta, você tem parede branca, você tem paredes amarelas, você tem muito de luzes, você tem coreografia, você tem teatro, você tem música, você tem cantores, cantoras, você tem dança, você tem tudo hoje que você quer nesses grupos. Mas a igreja do Senhor Jesus vivia de muita alegria de os irmãos estarem juntos, em união. Os irmãos faziam questão de estar juntos. A igreja tinha líderes que trabalhavam para ensinar a igreja como se conduzir no dia a dia. A igreja do Senhor Jesus tem estudo da palavra para permanecer firme na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jesus vivia em oração, pedindo coragem a Deus para pregar o evangelho para o mundo todo, que essa é a sua missão. Igreja que não é missionária, que não prega o evangelho para todos que estão fora do nosso ciclo, não é missionária. Aqui nós temos gente de São José dos Campos, do interior de São Paulo, do Rio. A gente tem gente até dos Estados Unidos aqui com a gente, chilene, lá no estado do Arizona. A gente tem a igreja se espalhando, é essa a vontade de Jesus. E no livro de Atos nós percebemos que quando a igreja estava muito acostumada com seus membros, né, ali todo mundo juntinho, o que acontecia? Vinha uma perseguição e todo mundo se espalhava. As perseguições é Jesus dizendo, não quero vocês muito tempo aí não, tem gente demais, começa a se espalhar, vai para outro bairro, vai para outra cidade. A igreja tem que crescer, eu sei que é tão gostoso estarmos juntos. Mas melhor ainda quando os outros bairros começam a conhecer a palavra de Deus. E é isso que a gente estava estudando no capítulo 13 e 14. Todos nós somos missionários. Todos nós precisamos estar levando adiante a palavra de Deus. E hoje, na lição 23, nós vamos falar de duas coisas muito importantes. Aqui no capítulo 15, nós temos a impressão que a igreja deu uma pausa, né? Que alguns cristãos precisaram dar uma pausa para as missões. Mas é uma pausa curta, rápida. É claro que nem toda a igreja parou. Muitos continuaram viajando e pregando e falando, mas a igreja aconteceu algo muito forte entre os cristãos. Alguns dos judeus que se converteram a Cristo, né, começaram a ensinar uma doutrina falsa, né? Entraram tentando introduzir uma nova verdade na igreja. Uma verdade que aparentemente para muitas pessoas seria bem aceita, mas não era a palavra de Cristo. E muitas vezes, irmãos, algumas ideias começam a se aproximar da igreja, da vida do cristão, como se fosse uma lei, como se fosse uma regra. E aí alguns irmãos começam a ser forçados a seguir aquela tradição ou aquela ideia, como se fosse ideia de Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a igreja do Senhor, o nome já está dizendo, a igreja é de Jesus. E se não for ensinamento de Jesus, seja maldito.
seja amaldiçoado todo aquele que vem com doutrina diferente. Aí alguém aqui pode dizer hoje, mas Sérgio, você está falando amaldiçoada? Sim! Gálatas capítulo 6, aliás, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve de forma muito forte. Ele diz assim: me admiro porque vocês já estão passando para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo ainda diz: ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho diferente desse, seja anátema. A tradução da palavra anátema é maldito. Isso é tão sério, irmãos, porque ensinar o que Jesus não ensinou, você tira a pessoa da salvação. Nós vamos ver isso no capítulo 15. E nós temos que tomar muito cuidado para a gente não acreditar em ensinos de demônios, ensinos que não sejam de Jesus. Desculpe se a minha pregação hoje, parece uma pregação de expulsar demônio, nada disso, Só estou falando da verdade. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver a liderança da igreja defendendo a sua lei, tá? As suas regras, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. E na verdade, se nós formos olhar, a única lei, a única regra da igreja do Senhor Jesus é que nós seremos salvos pela fé. E isso é de graça, é a graça de Jesus. Então devemos tomar muito cuidado quando exigimos que alguns irmãos ajam de um jeito, se comportem daquele jeito, achem que certas coisas é pecado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a gente vai enxergar duas coisas importantes acontecendo aqui em Atos capítulo 15. A defesa de uma doutrina muito importante, que a gente chama de sã doutrina, e um conselho. Um conselho que a igreja decide se quer acatar ou não. Mas tinha a sabedoria dos apóstolos e dos presbíteros. Não é? Então, o nosso tema hoje é defendendo a sã doutrina e acatando um conselho. Tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 13 e 14, o apóstolo Paulo e Barnabé viajam pregando o evangelho, toda a igreja movimentando. Mas aí o apóstolo Paulo volta da viagem com Barnabé e eles se defrontam com um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda trazia uma tradição judaica. Então eu quero explicar 3 coisas importantes aqui hoje. A primeira é o que é circuncisão. Circuncisão é uma operação de fimose que se fala vulgarmente hoje em dia, circuncidar é fazer uma cirurgia no prepúcio. Masculina, claro, mulher não tem prepúcio, E era uma cirurgia que representava purificação dos homens judeus. Os judeus, ao 8º dia de nascido, a criança judaica, o menino, com 8 dias de nascido na lei dos judeus, na lei de Israel, ensinada lá no livro de Levítico, Deuteronômio, se você puder abrir depois o Velho Testamento, você vai olhar. Deus, para que o povo dele fosse um povo puro, sem as culturas, sem as tradições dos que não temiam a Deus, exigiu que a nação de Israel, que os homens, no 8º dia de nascido, fizesse essa pequena incisão, essa cirurgia no homem, que era para representar que aquele homem era puro. Além dessas pequenas cirurgias representar pureza, representar ali uma saúde física do homem, ela representava um selo, um acordo entre Deus e os homens, um acordo de purificação. Era uma marca que os homens tinham de purificação. E as mulheres eram purificadas quando se casavam com este homem puro diante de Deus, que cuidava da sua higiene, da sua saúde, e tinham aquele acordo com Deus. Ou as mulheres casavam-se com os homens ou nasciam de um homem puro. Porque isso vinha lá como fruto da lei patriarcal, mas que entrou na lei de Moisés como uma diferença. E é isso que Deus sempre faz. Deus ele mostra que o seu povo é diferente do mundo.
O mundo praticava situações, atos sujos em todos os seus hábitos. E o mundo sem Deus fazia o que quisesse. E Deus então deu o símbolo da circuncisão para dizer que os homens de Deus são homens diferentes, são homens de verdade, que assumem seus compromissos com as suas esposas, com seus filhos. Homens de verdade, eles têm um pensamento puro. Os homens de verdade são fiéis ao Senhor. E todos os que se envolverem com os homens de Deus também se tornam puros. Isso era uma lei importante para os judeus. Mas esta lei, não seus princípios, mas esta lei acabou com Cristo. Porque em Cristo nós somos purificados através da nossa fé, do nosso arrependimento, que culmina, que termina, que vai até o batismo. E o batismo é para todos, para homens e mulheres. No batismo nós tornamos-nos limpos diante de Deus. Não que o corpo largou todo o pecado, as doenças e nada disso. Mas o batismo representa que nós temos uma nova consciência com Deus. Nós tomamos a decisão de morrer com Cristo e quando saímos da água do batismo, nós nos tornamos uma nova criatura. Jesus trouxe esse ensinamento. Por isso que quando os judeus cristãos quiseram trazer de volta a lei da circuncisão, os apóstolos e presbíteros já bateram de frente e falaram: isso não é ensinamento de Cristo. O apóstolo Pedro bateu firme nisso e Tiago completou esse ensinamento no capítulo 15 que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, nós não somos obrigados a nos submeter às leis do Velho Testamento. Hoje, a nossa lei da circuncisão de purificação é o nosso batismo. É no batismo que somos selados com o Espírito Santo. É no batismo que os nossos pecados são lavados. E segundo os textos de Atos, que vamos ver lá para o capítulo 20, mais ou menos, está dizendo que o batismo também nos salva. Porque o batismo é o complemento da fé, do arrependimento, da confessarmos os nossos pecados ao Senhor e pedimos que Ele nos receba, que Ele nos perdoe. E o batismo faz esse selo. E os judeus que se converteram ao cristianismo não podiam exigir isso, essa circuncisão, essa circuncisão dos gentios. Mas lembrando que os gentios eram um povo que não era de Deus. Os gentios tinham tudo que era hábito que não prestava. Eles casavam com a irmã, com prima, tinham relações íntimas com animais, com o próprio homem com homem, mulher com mulher. Eles comiam a comida da macumba deles, dos deuses, oferecida aos deuses. Eles se sujavam, tinham hábitos horríveis. Porque quando uma nação, quando um povo não se submete a Deus, porque quando as pessoas ou um povo quer se libertar de Deus, porque acha que Deus é severo, ou porque acha que o Senhor Deus está pegando no pé, tem leis firmes, que com o Senhor você não pode viver de qualquer jeito, que você tem que dar bom testemunho. Aí os povos antigos disseram: não quero saber desse Deus não. E muitos que eram do povo de Deus abandonaram: não, eu quero viver do meu jeito. Foi assim que as nações, como os ninivitas, como os bárbaros, os essênios e tantos outros povos, se transformaram em nações corruptas, se transformavam em nações que cultuam demônios, espíritos, magia negra. Olha alguns continentes aí, tá certo? Como é triste você ver a cultura de alguns povos, de alguns países, tá certo? Que adoram homens ao invés de Deus. Tá certo? E na época do Novo Testamento, esses gentios estavam entrando para a igreja. Os judeus se sentiam tão puros e os gentios acostumados à nojeira do mundo. E esses dois povos entram para a igreja. Que confusão! Como era difícil! Um se achava tão puro, não podia nada, mas eram hipócritas, E os outros eram tão sujos que cultivavam hábitos horríveis. E é claro que isso ia dar problema mais tarde ou mais cedo na igreja. E Atos capítulo 15 mostra como a igreja resolveu isso. E isso vai ajudar a gente muito, irmãos. Isso vai ajudar bastante. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, sobre circuncisão.
É claro que algumas pessoas hoje têm como hábito, né, ou preferem circuncidar o filho quando nasce. Mas na maioria das vezes não tem nada a ver com religião, às vezes é uma questão de higiene mesmo, né? Isso, na verdade, continua sendo aconselhável, porque isso é para a saúde do homem, né? E esse mesmo homem que futuramente, no seu casamento, vai ter relações com a mulher, isso vai evitar de trazer algumas doenças, né? Que são transmitidas pelo sangue ou pelo contato íntimo, tá certo? Então, mas na verdade não é uma prática cristã a circuncisão. Não só a prática, mas a ordenança de Jesus é que quem crer e for batizado será salvo, né? Na verdade, essa é uma condição, né? Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida sobre isso, por favor, levanta a mão, pergunta, né? Ou comenta, porque eu vou entrar já no segundo ponto, tá bom? Quem falou aí, quem levantou a mão, pode falar aí, por favor, irmão. Sempre. E maravilhosíssimo estar desfrutando da palavra de Deus, esse derramamento do Espírito. Também vem através das palavras dele. E muito obrigado, Sérgio. Gostaria de assistir cada vez mais e a todos os irmãos. Prazer, José. Uma coisa muito marcante que eu achei maravilhosa foi justamente esse esclarecimento de como a gente pode estar posicionado como cristão, assim, nessa comparação de quando era o povo judeu lá no início da Sim. igreja e o povo do mundo. O povo judeus, considerados de que eles andavam na lei, Sim. embora hoje nós bem sabemos que eles não andavam na lei, e a lei não salvava ninguém. Eles, talvez por orgulho, não conseguiam ver isso, talvez não conseguissem ver, ou estavam mesmo sendo hipócritas, né? Que é o ponto de jogar pedra nos outros sem ao menos Verdade. perceber seus próprios pecados. Sim. Não precisava tão somente que Jesus dissesse que não tiver pecado, que joga. Cada um sabia de si. Era para cada um raciocinar desde sempre que não deveria jogar pecado ou jogar pedra. Mas o ser humano, às vezes, na defesa de si próprio, de seus interesses, chega ao ponto de esquecer dos seus erros. Eu costumo dizer, sabe, irmão José, que a hipocrisia é quando eles sabiam da verdade, mesmo assim ficavam na mentira, por orgulho próprio. Mas eu sempre gosto de dizer que desvio da palavra. Eles se desviaram da lei de Moisés, porque se tivessem ficado segundo a lei, eles teriam entendido. Mas eles usavam a lei de Moisés somente para os outros, não para si mesmos. Mas sejam bem-vindos, muito obrigado pelos seus comentários, né? Isso foi ótimo, muito bom. Muito bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mas obrigado, irmão. Seja bem-vindo, viu, José? Participe mesmo. Bom, irmãos, vamos lá. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta ou comentário, vamos entrar no segundo tópico. Nós vamos ver no capítulo 15, irmãos, uma liderança. A palavra líder, ela significa influente. Significa alguém que influencia o outro. Né? Alguém que influencia o outro. E uma influência positiva. Claro que pode ser uma influência negativa, porque existe líder do bem e líder do mal. Não é? Quem influencia as pessoas para o bem é um líder do bem. Quem influencia alguém para o mal é um líder do mal. Mas essa é uma palavra que eu não ligo muito porque as pessoas falam não, tá? Eu vou muito pelo sentido da palavra e fico com ela. Na minha casa eu tenho aqui uma das plantas que eu gosto muito, é o que as pessoas denominaram espada de São Jorge. Mas é uma planta criada por Deus, eu não coloco ela na minha sala por questões de fé ou de superstição, nada disso. Eu acho uma planta linda, eu gosto muito, tá? No vaso lindo ali junto com outras. E para mim ela não é espada de São Jorge, para mim ela é uma planta de Deus, foi criada por Deus. Os nomes dão esse nome, né, deles. E liderança é uma das palavras que eu gosto muito. Porque líder não é aquele que se coloca como chefe, como patrão, não é? Líder é alguém que conquistou a outras pessoas por seu bom exemplo. Os apóstolos foram estes homens influentes que Jesus deixou na terra. Os apóstolos eram aqueles que acompanharam Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição.
quem acompanhasse Jesus do batismo, né, aqueles homens que Jesus escolheu, que acompanharam ele desde que ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e que acompanharam Jesus na sua trajetória, até que Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus os escolheu, isso é ser apóstolo. Os apóstolos tinham poderes, eles podiam fazer milagres, sinais e prodígios, ressuscitar mortos, curar cegos, expulsar demônios, com todo o poder que Jesus deu para eles, porque eram pessoas que iam fortalecer a igreja até que a igreja estivesse forte, fortalecida, que é a igreja que nós vivemos hoje. Não podia ser apóstolo se não tivesse sido chamado por Jesus a partir do seu batismo e tivesse acompanhado sua ressurreição. Então, quem quisesse ser apóstolo fora disso, não podia, impossível. Então, nós só tivemos 14 apóstolos, né? A gente teve 12, Judas traiu, morreu, entrou no lugar dele Matias, está citado lá em Mateus capítulo 6, e depois o apóstolo Paulo, depois de muitos anos, depois entrou o apóstolo Paulo como um 14º apóstolo chamado. Mas Sérgio, mas o apóstolo Paulo não viu Jesus, não caminhou com Jesus nem nada. Mas Jesus apareceu pessoalmente para Paulo. Né? Por isso que Paulo às vezes, né, escreve nas suas cartas, né, apóstolo de Cristo, chamado por vontade de Deus e não dos homens. Porque ele é um apóstolo escolhido especialmente por Jesus, nessas ações de Jesus, ele já ressuscitado. Tá certo? Então o apóstolo Paulo é um apóstolo fora de época, mas considerado também um apóstolo. Fora estes homens, não existe mais apóstolos, tá certo? Porque a igreja já se fortaleceu e a igreja vem instituindo pessoas, né, para ajudar a igreja a encontrar o seu caminho, para ajudar a igreja a não se desviar do caminho. E esses líderes são os evangelistas, como a Bíblia diz, aqueles que defendem a doutrina, que conhecem muito a doutrina, como eu e alguns irmãos que estão aqui, não é? Nós temos as mulheres que ensinam as mulheres, como a irmã Chilene está fazendo, como tem a Dani, nem sei se a Dani está aqui, como tantas outras mulheres, a Betânia, mulheres com capacidade para ajudar outras irmãs a crescerem, né? Nós temos também os mestres, né? Aqueles que têm grande conhecimento da palavra, né? Mas isso não são títulos, tá, irmãos? Isso são funções. Né? São adjetivos, né, que as pessoas têm na igreja. Mas especialmente, nós vamos ver no capítulo 15, umas pessoas que a Bíblia chama de presbíteros, tá certo? E eu costumo dizer, né, que os presbíteros representam uma igreja que cresceu, uma igreja que se desenvolveu, uma igreja madura. Sérgio, uma igreja que não tem presbíteros, no plural, né, que eu estou falando, não é uma igreja evoluída? Não, ela pode ser uma igreja muito boa, mas ela ainda assim não está dentro daquilo que o Senhor Jesus quer da sua igreja. Ela precisa se fortalecer com presbíteros, isso é muito importante. Mas quem são os presbíteros, Sérgio? Bom, primeiro que essa palavra nunca aparece no feminino, não é? É uma palavra masculina. E ela é uma palavra que divide outras duas palavras, tá? Não é uma hierarquia, não é um título. Isso é um adjetivo, tá certo? Isso é a mesma coisa do que chamar alguém de um homem experiente. A palavra presbítero nada mais é do que um homem experiente na vida. Um ancião, né? Não é um velho. O velho é uma pessoa de idade. O ancião é uma pessoa que tem algumas experiências. Claro que essas experiências podem levar um determinado tempo na vida de um homem. Então, os presbíteros que você vai ver aqui, né, aparecendo muito forte a partir daqui, são homens que tinham uma determinada vida, que tinham um determinado testemunho, né, e que foram chamados pelos membros da igreja para ajudar a igreja. Então são homens convidados pela igreja, né, para assumir o que eles de fato já estão fazendo, né?
A palavra nunca aparece no singular, né? Você não vê uma congregação, né? Você não vê uma congregação com um homem desse. Tinha que ter no mínimo 2, porque a palavra sempre é utilizada presbíteros, né? E é um adjetivo, é a mesma coisa do me chamar de pai, me chamar de filho e me chamar de marido. Eu tenho essas três responsabilidades na minha vida e experiência, né? O Sérgio, ele é marido, ele é pai e eu também sou filho, então tenho essas 3 experiências, tá certo? E estes homens que estariam ali ajudando a igreja, servindo a igreja com as suas próprias vidas, necessariamente não precisavam ser sustentados. Muitos deles eram porque já estavam sendo. Né? Nós não contratamos uma pessoa para ser presbítero, não existe isso na Bíblia. Né? Os presbíteros são chamados. Alguns a igreja acha que quer que eles estejam tempo integral. Não é? Tempo integral. E aí a igreja vai assumir a responsabilidade de sustentá-lo, não de enriquecê-lo. Né? Isso não existe também na igreja. E esses homens, chamados de homens experientes, né, anciões, eles também tinham outras 2 habilidades. Eles tinha que gostar de gente. Por isso que alguns deles são chamados de pastores. Né? E pastores quer dizer que aquelas pessoas gostavam de cuidar de gente. Assim como um pastor de ovelhas gosta de cuidar de ovelhas e ama as ovelhas, né? Os presbíteros também precisam gostar de gente, gostar de cuidar de pessoas. E também esses homens também tinham uma outra habilidade, né? Além de ter a vida de experiência, tinha que gostar de gente, eles também tinham que ter a habilidade de administrar. Né? Aí é que entra a terceira palavra para a mesma pessoa, que são os bispos, que são superintendentes, pessoas, homens que sabem organizar bem a igreja. Organizar a parte financeira, tesouraria, dirigir a igreja para as coisas que precisam, tanto legalmente quanto... Tem que ser homens com essas habilidades. Não pode ser só aquele de púlpito, não. Eram homens com bastante experiência em muitas coisas na vida. E a Bíblia traz a orientação sobre esses homens. Eu achei que seria muito importante, irmãos, antes da gente entrar no capítulo 15 de Atos, nós conhecemos esses detalhes de circuncisão, de apóstolos e agora de presbíteros. Para que na próxima semana a gente entre nesse assunto, hoje já com uma leitura, a gente entenda muito bem. Não era para qualquer um, era para todos os homens que quisessem, mas nem todos alcançavam. Então eu quero ler para os irmãos aqui a orientação que Paulo deu ao irmão Timóteo na sua carta, explicando quais eram as características ou quais as qualificações que esses presbíteros deveriam ter. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu sempre penso no seguinte. 1 Timóteo capítulo 3. Eu penso que as características dos apóstolos, na minha opinião, tem que ser para todos os membros da igreja. Homens, mulheres, todos. Tirando alguns detalhes. Mas se todos os cristãos olharem para essas características dessas pessoas que são as lideranças da igreja de Jesus, da liderança madura, e você vai ver o papel dessa liderança lá em Atos capítulo 15, você vai falar, gente, eu quero isso para mim também. Então, não importa se a sua família tem um homem, porque muitas famílias que estão na igreja hoje, o homem está ausente, infelizmente. E uma grande arma do diabo é tirar o homem da família. Quando vocês sabem que um dos ensinamentos de princípios bíblicos de Jesus é que toda casa dividida contra si mesmo perecerá. E o diabo sabe que quando tira o homem, o cabeça da família, a família se destrói. Os filhos não têm referência, as filhas não têm referência, a esposa fica sozinha com grande responsabilidade. E isso é triste. Ainda bem que a igreja é um lugar para todos e a igreja ajuda com irmãos para aconselhar irmãs que não têm os seus maridos, que tem homens na igreja que são exemplos para os jovens, para os filhos que não tiveram seus pais ou que não têm seus pais. E mais triste ainda, irmãos, se vocês me permitem, eu tenho que preparar a gente para o capítulo 15, porque isso é muito sério.
Quando Deus colocou o homem como cabeça da família, é no sentido de que Deus deu uma missão para o homem. E a mulher tem que ser submissa a esta missão. Necessariamente, né, a mulher ela é submissa à missão que Deus deu ao homem. É um trabalho de Deus. Ela não é submissa porque é homem. Ela é submissa pela missão que Deus deu ao homem, que é cuidar dos filhos, que é orientar os filhos, que é ser um bom exemplo. E a gente vai ver os detalhes aqui. Agora, irmãos, muitos homens deixaram de ser cabeça da sua família e fizeram outras famílias. E aí eu digo a vocês que isso é terrível, porque os filhos ficam sem uma autoridade para seguir, porque o homem, quando deixa sua família, ele perdeu sua autoridade para os seus filhos e para aquela esposa, porque ele abandonou a família. Então aqueles filhos vão crescer sem um cabeça. Ainda bem que eles vão seguir o cabeça que é Cristo, e eles têm um Pai eterno. Como diz o Salmo 27, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá como pai. Outro dia eu aconselhei os irmãos a assistirem um documentário chamado Mostra-nos o Pai, que fala muito sobre esse tema. E quando um homem abandona a sua família, ou sai da sua família, ele perdeu a oportunidade de ser o cabeça dos seus filhos. Os filhos devem respeito a ele por ele é pai, mas os filhos não lhe devem mais obediência, porque eles estão sem cabeça da família. E os filhos vão se dirigir à cabeça da igreja, que é Cristo. Essa é a minha visão, tá bom, irmãos? Sobre um assunto tão sério. Então, aqui nós vamos ver o retrato do cristão que quer servir a Deus. Por isso que quando ele começa aqui, 1 Timóteo capítulo 3, ele diz, se alguém aspira a isso, excelente obra almeja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. É necessário, portanto, que este superintendente da igreja, esse administrador da igreja, ou esses administradores da igreja, sejam. Aí agora, irmãos, vamos pensar para todos nós como cristãos, homens, mulheres. Isso aqui é para todos. É o desenho de um bom cristão, de um cristão que se submete ao Senhor e que deseja servi-lo. É necessário, então, esses homens que a gente vai ler em Atos capítulo 15, deveriam ser assim, irrepreensíveis, esposo de uma só mulher. Tem que ser uma pessoa temperante. Ele não é uma pessoa destemperada, mas ele é temperante, sabe? Ele é como um tempero que não é nem salgado nem insosso. Ele tem que ser sóbrio. Não pode ser uma pessoa drogada ou desvairada. Tem que ser sóbrio, tem que ser tranquilo, tem que ser modesto, não é? A modéstia é quando ele não é exagerado, quando ele não acha que é superior ou melhor do que os outros. Tem que ser hospitaleiro, tem que receber bem as pessoas e tem que estar preparado para ensinar. Não pode ser dado ao vinho, ou seja, não pode ser uma pessoa com vícios. Também não pode ser violento. Tem que ser manso. Tem que ser cordato, que faz a paz entre as pessoas. Tem que ser inimigo de briga. É a pessoa que evita a briga por tudo. E não pode fazer nada por amor ao dinheiro. Não pode ser avarento. Versículo 4. Precisa governar bem a própria casa, criando seus filhos com disciplina. Os filhos deles são exemplares e são disciplinados com todo respeito. Porque se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser novo na fé, para não acontecer que ele se ache grande demais, importante demais, e termine caindo no laço do diabo, que se achou tão importante. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que as pessoas da rua, da cidade, da família, de fora, né, veja ele com bons olhos, como um bom testemunho. Ele tem que ter esse bom testemunho dos de fora, para não acontecer que ele caia na armadilha do diabo. É importante para a igreja, mas não é importante para a família nem para os vizinhos. Dá péssimo exemplo na sociedade, mas na igreja ele pinta de bonzinho.
Essas são características, irmãos, destas lideranças da igreja. As igrejas devem trabalhar para que os seus homens sejam assim. As mulheres podem pegar muitas dessas coisas aqui e trabalhar nelas também. Mulheres que querem ensinar outras mulheres, têm que treinar aqui. Ajudar o seu marido, colocá-lo como cabeça da família. Tem que colocar o marido na igreja, ajudar o marido a estar perto da igreja. Os filhos têm que ter disciplina, não é? E sabe, irmãos, muitos de nós perdeu a oportunidade. E perdem a oportunidade de ser estes homens. Se for porque é difícil, ou porque nós planejamos outras coisas para a vida, está tudo bem. Mas se for por pecado, ou porque nós nos desviamos de alguma coisa, é sempre triste. É sempre triste. Mas a igreja do Senhor quer que estas sejam as pessoas que liderem. Né? Que liderem. Bom, eu sei que tem muito mais assunto para falar sobre isso, né? Não é uma aula da doutrina das lideranças do governo da igreja, mas é importante você saber que no capítulo 15, para resolver os problemas da igreja, foram os apóstolos e estes homens. E eles tinham a responsabilidade de impedir que a igreja se desviasse, de impedir que a igreja entrasse em confusão. Estas pessoas, por causa das suas esposas, por causa da vida que eles viviam, a igreja os ouvia. Porque eram pessoas que preservavam a palavra de Deus no que falavam e no que viviam. Eu acho que agora nós podemos ler o capítulo 15, né? Mas na semana que vem a gente vai estudar 3 pontos específicos do capítulo 15, tá? Hoje vamos fazer apenas a leitura para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui, tá certo? Atos, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos o seguinte: olha, se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Olha a gravidade do que esses homens estavam ensinando. Versículo 2 do capítulo 15. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena com eles, né, resolveram esses dois, né, Paulo e Barnabé e alguns outros, que subissem para a cidade de Jerusalém e procurassem apóstolos e presbíteros para resolver essa questão. Versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, quer dizer, tinha muita gente com eles, atravessavam as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relatavam tudo o que tinha acontecido com eles. Insurgiram-se, quer dizer, se levantaram, entretanto, alguns que eram ainda da seita dos fariseus, mas que haviam crido em Cristo, dizendo: é necessário que a gente circuncide eles, para que eles observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que há muito Deus escolheu entre vocês para que, por meu intermédio, vocês ouvissem os gentios a palavra, né? Para que ouvissem os gentios a palavra do evangelho e eles também crescem. Os gentios é que não eram circuncidados, né? Ora, versículo 8. Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo a eles o Espírito Santo. E eles, como nós também, nos concedeu o Senhor. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Não tem diferença. Purificando eles pela fé os seus corações. Agora, por que vocês estão tentando Deus? Pondo sobre jugo servis os discípulos, né? Como nem os nossos pais puderam suportar. 11.
mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito no meio dos gentios. Então os gentios já tinham recebido o Espírito Santo, estavam recebendo coisas de Deus, ainda precisavam se circuncidar? Absurdo, né? Versículo 13. Depois que Paulo e Barnabé terminaram de falar, chegou a vez de Tiago, que se levantou no meio deles e disse: Irmãos, fiquem atentos às minhas palavras. O irmão Simão Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí aqui o Tiago, ele cita uma passagem do profeta Amós. Semana que vem eu explico isso melhor. Vamos dar uma puladinha. Versículo 19. Pelo que julgo eu, Tiago falando, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas devemos escrever para eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, também que eles se abstenham das relações sexuais que não são permitidas por Deus, e também da carne dos animais que são sufocados e têm sangue coagulado. Porque Moisés, aqui ele dá a razão, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, aqueles que pregam nas sinagogas, onde é lido o livro todos os sábados. Em outras palavras, o Tiago disse que eles deveriam se abster das contaminações dos ídolos, né, os gentios que tinham esses hábitos todos, que saíssem das relações íntimas não permitidas por Deus, e também que eles não comessem aqueles animais daquele jeito, né? Por quê? Para não interferir na pregação dos judeus, que tinha muito judeu ainda que ia se escandalizar com eles, não é? Porque os judeus se escandalizavam com tudo dos gentios. Os judeus tinham os gentios como porcos, não gostavam nem de andar na mesma rua deles, jamais entrar na casa de um gentio. E então essa orientação de Tiago foi para amenizar o choque que existia entre as duas culturas, não é? Porque na igreja isso tudo tinha que acabar. Então essas foram as orientações. E, irmãos, na semana que vem eu quero detalhar um pouquinho sobre essa postura de Pedro, de Paulo e Barnabé e também a de Tiago. Mas nós percebemos duas coisas importantes. Uma sã doutrina, que eles são salvos pela graça. A circuncisão não existe mais. Nós somos purificados pela fé e pelo batismo em Jesus. Isso é doutrina. Não tem como discutir isso. Isso é indiscutível. Vontade de Deus. Mas com relação às outras coisas, né? Mesmo que pareçam questões morais ali e tudo, mas tem alguns conselhos. Isso daqui são princípios bíblicos importantes. Então há uma diferença entre mandamentos e princípios. Os princípios são encaixes. São conselhos para um determinado tempo, para que a igreja começasse a se ajustar, né? E a semana que vem a gente vai ver que essa postura de Tiago agradou muito todos, e a igreja então decidiu escrever cartas para os outros irmãos espalhados pelo mundo, para dizer que defendam esta sã doutrina, ninguém precisa ser circuncidado, isso é algo irrevogável, e também pedindo que aqueles que vieram do mundo se comportassem decentemente, com respeito a todos os judeus que estavam na igreja e aqueles que ainda viriam. E a semana que vem a gente discute um pouquinho sobre isso. Então não vamos nos esquecer que os judeus seguissem apenas a Jesus, não a lei de Moisés, e que os gentios se comportassem de forma ética, moral e decentemente na igreja. Porque a coisa mais importante que a gente vê aqui é que a igreja é de Jesus. E ela tem que seguir aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E nós tem dois grandes ensinamentos. Um que a salvação vem pela graça, pela fé. E a outra que nós precisamos conviver em paz uns com os outros. Da melhor forma. Se alguma coisa que você pratica ofende um irmão, então evite. Mas você que é um irmão que se escandaliza por tudo, amadureça. Tá certo? Porque existem coisas que com o uso se destroem. Esse é o ensinamento da carta de Paulo aos Colossenses. Que Deus nos abençoe nesta palavra, nos dando entendimento.
E a semana que vem a gente volta, lemos 3 partes aqui para entendermos um pouco melhor. Se tem algum irmão que gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa, por favor, irmãos, fiquem à vontade.